Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós damos continuidade na entrevista com o jornalista Antônio Pinheiro Salles, nesse programa que nós intitulamos Prisão e Tortura por um Ideal. Hoje é o nosso segundo episódio. Eu chamo episódio porque nós temos aqui um testemunho vivo e histórico e eu gostaria de trazer você para fazer parte junto conosco. Pinheiro Salles, como vai? Tudo bem? Prazer ter você aqui de novo conosco. Conversar com você, Giovanni, é sempre muito importante para mim, e eu tenho a convicção de que com qualquer pessoa, pelo seu estilo, pela sua seriedade, pelo seu respeito pelas divergências e a certeza de que divergências são naturais e podem ser resolvidas com diálogos francos e honestos. É um prazer de participar do seu programa e ter a oportunidade de falar com o povo goianiense e goiano. Muito obrigado. Pinheiro, divergência, possibilidade de falar sobre as divergências. Foi isso lá na década de 60 que agrediu o jovem estudante de 20 e poucos anos de idade, o fato de não poder proclamar as suas divergências? Giovanni, divergir do autoritarismo que foi implantado no Brasil, mais do que nunca, era um dever de quem reconhece o significado da liberdade, conhece e dignifica a vida e defende os interesses maiores do ser humano, da condição humana. E isso não era possível durante o regime militar. Se eu me omitisse, eu trairia tudo aquilo que eu defendia e que eu defendo hoje ainda. Então eu não podia me silenciar e jamais me omitir. Vamos conversar um pouco sobre isso. Você é de Minas Gerais, você é de uma região pequena, pobre de Minas Gerais, e você estudou na Bahia, né? Quando começa um pouco dessa consciência crítica, essa percepção da realidade brasileira, em que ano aproximadamente? Eu nasci em um povoado muito pobre na região do Vale do Jequitinhonha. Uma das regiões mais pobres do Brasil. O meu pai era fazendeiro, vendeu a fazenda dele e eu tinha 4 anos de idade quando nos mudamos para o interior da Bahia, onde ele comprou outra fazenda, uma fazenda maior, criando gado. Eu saí de lá e estudei em diversas cidades, Almenara, Vitória da Conquista, e fiz o vestibular na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo. Em Vitória. Em Vitória. E passei no vestibular. Acontece que o povoado onde o meu pai morava havia conseguido a sua emancipação política e eu encontrei na rua, casualmente em Vitória, um piloto que morava lá nesse povoado e tinha o meio de transporte mais utilizado por setores mais adaptados da população, um avião Cessna. E ele, se encontrando comigo, falou: vamos
a Guaratinga, estou saindo para lá agora. Falei, eu tenho que buscar minhas roupas em casa. Eu morava na casa de um meu primo que era deputado estadual no Espírito Santo, Enir de Macedo Gomes. Eu não fui em casa, peguei a carona com ele para o meu povoado do sul da Bahia. Chegando lá, estava a população envolvida numa campanha para eleger o primeiro prefeito da cidade. E eu terminei sendo candidato a vereador e me elegendo sendo o mais votado da cidade. Isso por causa de uma carona? Por causa da Sua carona. vida política, então, começa como vereador? Como vereador. Que ano? Começa foi 62. Em 62. Quando chegou o golpe, Em com 64. o ato institucional número 1, o golpe de 64, eu fui imediatamente caçado. Uma cidadezinha insignificante politicamente, e eu fui caçado. E aí eu já havia feito outro vestibular para não retornar, porque eu perdi a oportunidade, não fiz nem a matrícula na Faculdade de Direito do Espírito Santo, fiz outro vestibular e dei início a uma nova fase da vida, da minha atuação. Pinheiro, por que você foi cassado? Você teve 2 anos de legislatura municipal. Verdade. Por que você foi cassado? Qual foi o embasamento da cassação? Não há justificativa. Eu simplesmente tomei conhecimento e recentemente eu tomei conhecimento do documento que oficializou a minha candidatura. Porque eu era visto como uma pessoa agressiva e que fazia discursos que, segundo ele, contrariavam a prática da revolução, entre aspas, da revolução de 31 de março de 64. Então, era uma pessoa que feria os interesses da chamada revolução. E aí decidiram me caçar. Em 64 você tinha 26 anos? Era por aí. 26 anos de idade. Você ainda não tinha feito faculdade nesse momento. Não. Então você não veio do movimento estudantil nesse momento? Nesse momento, não. A partir aí começou, como eu disse, uma nova fase. A faculdade, a universidade federal tinha faculdade em Ilhéus. Eu fiz o vestibular, cursei mais de 1 ano na Faculdade de Direito de Ilhéus, depois é que eu me transferi para Salvador. O primeiro embate seu, então, de questão política, foi essa cassação? Não, você tinha suas manifestações ligadas ao socialismo e à esquerda, não é isso? O voto do analfabeto, maior liberdade de ação e assim por diante. Mas até então você não havia tido nenhum tipo de repressão pelo aparato público, tô certo? Verdade. Giovanni, eu, como hoje, eu estudava muito nessa ocasião. E o primeiro grande autor brasileiro que eu conheci foi o poeta Daiano Antônio de Castro Alves, que nasceu em 1847, morreu em 1871, com apenas 24 anos de idade. E a obra que mais exerceu assim, emoções, eu não digo influência, que mais despertou emoções, foi o livro dele, Os Escravos, especialmente Navio Negreiro. Aquilo provocou em mim um sentimento muito grande. Posso dizer que exerceu alguma influência no meu comportamento e na minha concepção política. E eu tive... Casa Grande Senzala, você também leu?
Isso aí li assim, um pouco de quase tudo da literatura brasileira. Deixa eu lhe perguntar, em que momento que esse intelectual, esse jovem leitor ávido, esse orador que foi eleito vereador numa cidade pequena e foi cassado? E ganhei o concurso de oratória na faculdade de Ilhéus. Quando cursava o primeiro ano. Quando que esse jovem começa a entrar na militância de esquerda, resistindo o golpe de 64? Em mais ou menos que momento? Porque até então você não tinha nenhum tipo de relacionamento com esses movimentos, não é isso? Esses movimentos já existiam antes do golpe de 64? Alguns sim, outros não. Que queriam implantar o socialismo no Brasil? Defendiam o socialismo, eu não tive acesso a essas organizações nessa ocasião. Você era um jovem de cidade pequena. Era de cidade pequena. Você já sabia o que era a União Soviética? Já tinha essa leitura sobre o que estava acontecendo na União Soviética naquela época? Sabia, porque eu sempre estudei muito e sabia. Mas havia uma coisa distante, mas tinha informações. Outros militantes que também sofreram essa perseguição pelo regime de 64, me relataram que, na sua geração, imaginava que lá fosse um lugar muito melhor do que hoje a história mostra que realmente era. Você também tem essa impressão? Não, eu tenho a compreensão. Eu sou, desculpe falar para vocês, falar quem está nos assistindo, eu sou marxista. E ao contrário do que apregoam hoje e tentam descaracterizar, o marxismo é uma ciência e é uma filosofia da maior importância para a humanidade. Por quê? Porque ela estuda as relações de produção no mundo capitalista e mostra que desde a origem da humanidade, principalmente atravessando o período da Idade Média e depois com o início do capitalismo, ela estuda com profundidade essa questão. E o Marx, ele como pessoa, era muito estudioso, muito dedicado, muito afetuoso com as pessoas. É alguém assim que impressionava todos aqueles que o conheciam. E quem estuda a obra marxista e quem conhece um pouco do marxismo e conhece um pouco do jovem e do homem Karl Marx, tem uma admiração muito grande para ele. O marxismo, ele antagoniza com a democracia? Não, ao contrário. Ele defende a democracia. E por que nós não tínhamos na União Soviética, que é o único representante histórico claro dessa implementação, por que nós não vemos democracia na União Soviética e hoje, na China comunista, nós também não percebemos essa democracia? Primeiro porque a União Soviética não conseguiu colocar em prática a teoria, e quando eu falo teoria, é o T maiúsculo, é a ciência e a filosofia. Não conseguiu colocar em prática o marxismo, os elementos fundamentais da ciência marxista. E era um desejo e um compromisso da Revolução, que a pressão internacional e a pressão das organizações internas contra a Revolução, promovido
essa luta pelos grandes empresários da Rússia de então e pelos latifundiários, contribuíram para que a Revolução não se desenvolvesse de acordo com os princípios marxistas. E segundo a China, só para não me calar, a China nunca foi comunista mesmo quando estava sob a influência de Mao Tse-tung. E hoje não tem nada com socialismo, muito menos com capitalismo. É um capitalismo de Estado. Socialismo, capitalismo de Estado com uma ditadura comunista. Não existe. Não tem nada de comunismo. Só tem comunismo no nome do partido e na bandeira. Cuba. O que você me fala do socialismo cubano? Que também não é socialismo. Eu conheço bem Cuba, estive lá em uma importante oportunidade, conversei com o Partido Comunista, fiz uma visita, fui recebido pela secretária-geral e tive a oportunidade de conversar. Lá foi feita uma revolução para tirar um ditador do poder e do governo. Cuba, a pequena ilha, 65 vezes menor do que o Brasil, como eu digo aí em um dos meus livros, ela era um prostíbulo barato e de luxo dos turistas norte-americanos. Com seus cassinos, com as suas boates. Com tudo isso, com as suas prostitutas. E a Revolução depois deu passos para a construção do socialismo. Agora, um país das dimensões de Cuba sobreviver, enfrentar a ganância, a prepotência e o combate dos Estados Unidos, que fica a poucos quilômetros de Cuba. É um país de extraordinária capacidade de luta e de resistência que precisa ser resistida. Então você acha que o endurecimento e o isolamento de Cuba, de uma forma ditatorial, foi em razão a essa resistência à estrutura norte-americana, à influência norte-americana, uma resistência contra os Estados Unidos? Foi necessário? Nunca necessário. O que era necessário era o respeito, a soberania, a autodeterminação e a soberania de Cuba. A União Soviética, os Estados Unidos tentaram de todas as formas, inclusive em várias oportunidades, eliminar o grande líder do povo cubano, que era o Fidel Castro. E não conseguiu. Um país daquele resistiu e sobrevive até hoje. Agora, eu diria para você, que isso aí para não deixar Tata em branco, que em Cuba, para quem vive lá, quem vai lá, é o país mais democrático que eu conheço. Mas como podemos falar em democracia se o povo não tem direito a uma internet livre, se as pessoas não podem ir e vir? Tem direito à internet, usei a internet lá. No hotel em que eu me hospedei, eu precisava falar com a cubana e eu não sabia como, achava que tudo fosse proibido, porque essa é a campanha que fazem os países capitalistas subdesenvolvidos, política e ideologicamente. O Brasil é um caso desse, os próprios Estados Unidos não admite
absolutamente nenhum país que vá para o confronto com os Estados Unidos se considera dono do mundo e com o direito de determinar o rumo de todos os países do mundo. Mas nós não podemos fechar os olhos nas diversas tentativas de saída do povo cubano de Cuba. As pessoas chegam ao desespero de se atirarem no oceano, com barcos, piscina plástica. Se lá fosse esse lugar tão maravilhoso, as pessoas fariam isso? É verdade. Aqui, uma hipótese absurda, só para uma hipótese. Se houvesse uma situação semelhante, você calcula o número de pessoas que tudo fariam para deixar o Brasil. Que as classes dominantes, os grandes proprietários dos meios de produção, aqueles que dirigem o capitalismo financeiro em nível internacional, jamais aceitariam ou poderiam aceitar abrir mão dos seus privilégios individuais em nome de interesses coletivos. Pinheiro, mas esse pessoal que tenta fugir de Cuba são miseráveis. A gente acompanha, inclusive, os pedidos de asilo. São pessoas miseráveis. E outra coisa, nós temos essas informações desde os anos 60 e até épocas atuais. Essa tentativa de sair de Cuba não é feito mais, por exemplo, essas famílias abastadas do passado já não existem em Cuba mais. Giovanni, o interesse individual do ser humano, enquanto ele não assume uma ideologia da dignidade, da fraternidade, da solidariedade, ele é atraído pelos encantos do capitalismo. E isso acontece. Hoje, é verdade, acontece ainda lá nos tempos atuais. Eu quero falar com o nosso telespectador, o internauta, o seguinte. Existe uma campanha maciça que é feita dos Estados Unidos por sobre os cubanos, né? Eles passam aviões jogando panfleto, dizendo que vai ter emprego de graça, que tem uma vida livre e fazendo propagandas permanentes, tentando fazer a atração dessas pessoas das mais diversas formas para os Estados Unidos. Pinheiro Salles, vamos sair um pouco dessa análise de Cuba e vamos migrar para o socialismo bolivariano da Venezuela. Né? Eu estou fazendo essa volta para a gente poder voltar para os intentos desse grupo que você pertencia, de um desses grupos, nos anos 60 aqui no Brasil. Nós temos aí um reflexo aqui na América Latina, né? Na América do Sul, que é exatamente o que está acontecendo na Venezuela, e é trágico o desdobramento do que foi implantado lá. Como é que você explicaria isso? Giovanni, eu não sou defensor de Cuba, não sou defensor de China, nem da antiga União Soviética, muito menos da Venezuela ou de qualquer outro país. Eu sou um defensor da verdade. Eu não me calo diante da injustiça. Aliás, aquele livro que você terminou de ler é Ninguém Pode Se Calar. E isso, para mim, é uma questão essencial para as pessoas. E quando cada um assumir a posição de não se calar diante da mentira, diante da injustiça, da violência, a gente muda esse país e muda o mundo. Eu entendi que você é marxista e, como marxista, você não é ligado a nenhum regime ditatorial socialista nem comunista. Mas eu quero fazer uma avaliação e você vai entender o porquê. Nós precisamos ver como foram essas outras experiências para nós entendermos também o porquê que tudo aconteceu no Brasil com a resistência que houve. Então, eu queria muito que você me ajudasse, com o seu olhar, a entender o que acontece e o que aconteceu na Venezuela. O que deu errado lá, então?
Deu errado. A proposta da Venezuela também não era a mesma proposta do entregar o país para os pobres, quebrar as oligarquias, retirar as elites e dividir as riquezas? Nós não temos enxergado isso. Recentemente, Maduro esteve comendo num dos restaurantes mais caros do mundo, uma das carnes feitas por um dos maiores mestres do mundo, enquanto o seu país as pessoas estão buscando restos de comida no lixo. É verdade. E quando se fala isso, é interessante observar, chama a sua atenção, porque a gente se preocupa muito com a Venezuela. A gente não se preocupa com o Brasil, com os problemas que ocorrem aqui no Brasil. Não se preocupa com o que acontece no Peru, no Equador, na Guiana Francesa, na Guiana Inglesa. Então, a preocupação se volta para a Venezuela sob o erro de acreditar que a Venezuela é um país socialista. E não é. Não é socialista. Hugo Chávez, nem de partido chamado comunista, nunca foi. O Maduro, nunca menos. O que existe, de fato, é um governo populista, totalitário, que pratica o populismo normalmente está ligado ao autoritarismo. Temos exemplos aqui no Brasil, por o caso do Getúlio Vargas, que a gente fica em um exemplo, durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, e a Venezuela é isso aí. Agora, acontece que essas pessoas que tanto combatem a Venezuela, acreditando que é um país socialista, fecham os olhos para a injustiça daqueles países que eles não assumem, são vítimas do autoritarismo, da injustiça, da desigualdade, da violência próprias do sistema capitalista. Pinheiro, só que tem uma questão. Todos esses países que você está citando, as Guianas, Equador, né, El Salvador e assim por diante, são países muito miseráveis. São países de direita, países onde a estrutura é capitalista, mas são países muito pobres. Já a Venezuela era um dos países mais ricos e mais bem formatados e preparados do mundo. Ela chegou a ser uma riqueza mundial expressiva. A partir de Hugo Chávez é que ela entra num colapso absoluto, um colapso que atingiu seu ápice com o governo do Maduro. Concordo com você que eles não são, pessoalmente, pessoas formadas no marxismo, no socialismo, muito menos não seriam eles comunistas, mas eles apresentam-se como tal. Você não tem nenhuma impressão a esse respeito? Eu tenho uma relativa clareza de toda essa situação e a gente tem indícios do que realmente está acontecendo lá. É um governo que contrariou o grande império norte-americano, que já tentou em algumas oportunidades, em 3 ou 4 oportunidades, dar um golpe de Estado lá e não conseguiu. E são muitas as dificuldades em um país cheio de contradições. E eu repito, não estou aqui para defender Venezuela, não, nem defender nenhum desses Você acha que é uma saída democrática para a Venezuela? Mas a democracia, se me desculpe dizer aí, a democracia, ela precisa ser entendida o que de fato, e eu tenho citado muito isso, eu falar da verdadeira democracia. Porque essa democracia, pela metade como existe em alguns países,
ela se confunde com qualquer outro autoritarismo de outros países, onde lá também eles falam em democracia. Aliás, tem um escritor que ele diz em democracia, quantos crimes são cometidos em seu nome. Então se usa muito da democracia para cometer os crimes mais autoritários. Agora, o que eu quero dizer para você, repetindo, é que a gente se preocupa muito com a Venezuela e não tem as mesmas preocupações com outros países que estão atravessando situações. Agora eu vou fazer o devorteio. Usando um termo goiano. Pinheiro, em todos esses países houveram a tentativa de implantação de um sistema diferenciado ao capitalismo, mas houve resistência do povo. A minha pergunta para você é a seguinte. Você, em 64, você foi cassado como vereador, você então vai estudar jornalismo, você começa a participar de movimentos estudantis e vocês queriam, juntamente com outro grupo de pessoas, implantar no Brasil um socialismo? Era isso que se buscava naquela época? Antes de você pegar em armas. Eu queria e quero. Porque hoje, quando tanto se combate o socialismo, é com fumaça para enganar, é uma das manobras para enganar os setores menos esclarecidos da população. E o socialismo, ele é um governo de transição que dá passos fundamentais dentro do objetivo de resolver as contradições da sociedade de classes e criar um país, eu defendo que seja um mundo, onde não existam essas contradições, que elas sejam superadas e que todas as riquezas possam ser um direito do conjunto da população. Agora, deixa eu te perguntar. Vocês queriam implantar isso, mas você mesmo diz que nós temos uma classe de desavisados, de pessoas menos instruídas. Pinheiro Salles, você acha que o brasileiro quer o socialismo? Você acha que ele gostaria do comunismo? Não, absolutamente não quer. Nessa investida, após a criação de um período de reciclagem para tentar assegurar a continuidade do capitalismo, que é o neoliberalismo criado no interior dos Estados Unidos. Qual o principal objetivo do neoliberalismo? É fazer com que o trabalho que hoje é executado por 80 pessoas seja executado por 8 pessoas. Essa era a questão fundamental quando se deu os primeiros passos para o neoliberalismo. E então tem uma outra questão que um filósofo alemão, Friedrich Engels, que ele diz que na sociedade de classes, a ideologia dominante é a ideologia das classes dominantes. As classes dominantes são donas da televisão. Isso da maneira geral. Dos meios de comunicação, da mídia. Dos meios de comunicação. Inclusive a estrutura da escola. A escola é preparada para reproduzir a escola, o mecanismo que não é um instrumento. A educação no Brasil nunca foi e não é. Aliás, Paulo Freire defendia que fosse um instrumento de libertação, mas é um instrumento de
dominação. E então esses meios, esses aparelhos ideológicos, eles existem e colocam na cabeça das pessoas a ideologia dominante para que essas pessoas aceitem continuar dominadas por uma elite econômica privilegiada. E sendo assim, a pessoa está aí na miséria, passando fome, desempregada, e esse Brasil, não vou repetir dados aqui. Pinheiro, maravilha a sua explanação. Quando é que esses intelectuais, essas pessoas formadas, estudadas, como e quando vocês começam a sair do plano da argumentação para uma estrutura prática de confronto e confronto armado? Ô, Giovanni, no seu caso específico. Hoje, mais do que nunca, a gente não pode cair nessa armadilha que está sendo fortalecida em cada momento de criar inimigos de toda parte. Não pode cair nessa armadilha, porque é perigosa, e depois ela vem contra cada um, até os próprios autores das armadilhas, como aconteceu aqui em 1964. Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, autores do golpe aí junto dos militares e foram do consumidos aparelho pelo norte-americano, depois eles mesmos foram vítimas. Mas então, o que acontece? A resistência que aconteceu aqui no Brasil é que nos garante hoje a oportunidade de estar aqui conversando com tanta franqueza, com tanta seriedade e fraternidade como nós estamos fazendo. Se não houvesse essa luta, se não houvesse resistência, provavelmente a gente continuaria da mesma maneira, sem nem o direito elementar de eleger os nossos governantes, porque alguém se considerava com o direito de decidir o que é bom, o que é ruim para a população, inclusive escolhendo governadores de Estado e presidente da República. Para isso, o caminho, obrigatoriamente, era uma resistência armada? Era a alternativa que restou, porque os governantes massacravam na tortura, nos torões, nas masmorras do regime militar, todos aqueles que discordavam dos encaminhamentos que eram dados aqui no Brasil pelo governo autoritário e o governo militar. Você foi guerrilheiro? Depende o que se chama de guerrilheiro. O que era guerrilha em 64, 65, 67? Você foi preso em 70. O que era guerrilha no momento que você foi preso e qual era a sua função nessa guerrilha? Em 1972, se tentou organizar um foco guerrilheiro na região norte de Goiás com o sul do Maranhão e do Pará. Se tentou, a repressão caiu em cima, fuzilou, decapitou, cortou os pescoços, queimaram cadáveres que ainda hoje não são encontrados. Aliás, ontem, a televisão divulgou aí que mais a roçada de um ex-preso político foi encontrada. Então, praticou tudo isso. O que seria natural se alguém cometeu crime de acordo com a legislação que estivesse em vigor. Se alguém cometeu, que o detivesse, fizesse um julgamento justo
e se condenasse, se cumprisse a pena. Você acha que o medo deles fazerem um julgamento justo era dar publicidade à luta? Primeiro de tudo, Giovanni, eles não admitiam que existisse preso político. Porque o Brasil era maravilhoso. Era. Aqui, Esse é o país que vai para frente. O golpe de Estado de 1964 foi dado, segundo eles, para salvar o Brasil do totalitarismo. E foi feito em nome da Revolução. A imprensa toda caiu nisso aí, apoiou. Até a igreja, a instituição, Igreja Católica, apoiou o golpe e depois sofreu as consequências. E aquelas pessoas que tinham a consciência mínima para apresentar alguma forma de resistência a todas as agressivas manifestações da tirania vigente, eram perseguidas. Agora, silenciosamente, porque o Brasil não tinha preso político. Isso só aconteceu a partir de um sequestro que foi feito no Rio de Janeiro do embaixador norte-americano. Tá, mas nós temos o ataque ao forte, né? Que inclusive o pessoal fala que foi o VPR, que a Dilma Rousseff participou. Nós tivemos vários assaltos a banco. O que o pessoal buscava? O pessoal buscava isso sempre fortemente armados, né? Condições de resistir às investidas do governo ditatorial. Não era um golpe socialista no Brasil. Hoje não se pode pensar nisso, você calcula naquela ocasião. Era uma forma de manifestação. E as pessoas perseguidas, eu vivi na clandestinidade durante algum tempo. 4 anos. Com documento falso, com nome que não era o meu nome verdadeiro, porque qualquer pessoa que se manifestasse era procurada e poderia ser massacrada nos torões da tortura. Eu acho importante a gente explicar isso para o nosso telespectador, porque as pessoas imaginam que esse grupo de intelectuais, jornalistas, escritores, artistas, estudantes, professores, queriam fazer uma revolução semelhante à Revolução Soviética e semelhante à Revolução Cubana, que era a grande referência. Esquecem que a Revolução Soviética foi proposta militarmente, né? Houve o encontro, né, das massas rurais com o exército, né? Isso houve apoio militar. E em Cuba é uma ilha. Então, realmente, a questão da Baía dos Porcos e como se organizou, porque você tinha um Estado fraco. Agora você pega um país do tamanho continental como o Brasil, um grupo ali de 300, 400, 500 pessoas, diante de um exército que ocupava o Brasil como um todo, de um país onde, se hoje ainda nós temos uma linguagem no Nordeste tão diferenciada do Sul, em 1950, 1960, era muito diferenciada. Eu faço essas provocações, Pinheiro, exatamente para que você levante, suscite, de que o que acontecia naquele momento era a tentativa de resistência para que se pudesse falar, dizer, e aí sim, propagar-se um ideal. Foi por causa desse ideal que você foi preso e torturado? Sem dúvida, Giovanni. Pinheiro, você foi guerrilheiro? Você pegou em armas? Peguei em armas. Você deu tiro? Não. Você matou alguém? Nunca dei um tiro, nunca matei ninguém. O grupo de intelectuais, de pensadores que estavam junto com você, chegaram a cometer algum crime de sangue? Agora eu quero dizer que poderia eu ter feito isso e eu não iria renegar agora não. Porque se justificava
qualquer iniciativa contra tudo que está ocorrendo. Giovanni, os crimes que foram praticados nesse país, eu tenho me esforçado para esclarecer alguns, ainda não são conhecidos aí por 80% da população. É por isso que nós fazemos, Pinheiro, programas como esse, Controverso. Você, por favor, espere um pouquinho, nós só vamos fazer uma parada e já voltamos. Programa Controverso, hoje com Pinheiro Salles. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. De volta ao programa Controverso, hoje recebendo o jornalista Pinheiro Salles. Nosso tema, prisão e tortura por um ideal. Pinheiro, foi uma experiência maravilhosa esse testemunho histórico que nós estamos conversando hoje. Mas eu preciso concluir esses dois programas te perguntando: como você analisa esse momento no Brasil em que nós vivemos uma experiência de esquerda pós Fernando Henrique Cardoso? Você que lutou para que nós tivéssemos uma experiência próxima disso, nos anos 60, sofreu, foi torturado, foi silenciado, lutou muito e está vivendo isso agora conosco, acompanhando aí pela mídia e também até participando do governo municipal do PT. Como é que você vê, como é que é a leitura que você faz dessa experiência de esquerda? Giovanni, a democracia, ela envolve diversos conceitos. Democracia direta, democracia indireta, democracia participativa, democracia liberal. O meu compromisso é com o aprofundamento das conquistas democráticas. A gente conquistou. Nós somos vitoriosos. O regime militar terminou. Começou uma nova fase de democracias com todas as suas deformações e os primeiros passos foram dados. E eu quero contribuir, e eu sei que você assume esse compromisso com a sua prática profissional, contribuir para que essas conquistas sejam desenvolvidas e aprofundadas. Os governos que vieram nesse período cometeram muitas falhas. Estão muito distantes de tudo aquilo que eu defendo. Mas eu não tenho que ficar execrando ninguém. Cumpriram um papel. E o que eu espero é que cada governo tenha um compromisso maior com a democracia, com os interesses coletivos da maioria da população brasileira. Você acha que a sua geração, se pudesse, naquela época, enxergar esses últimos 16 anos de esquerda, você acha que vocês ficariam satisfeitos se pudessem ter visto no passado o que aconteceu agora no presente? Não, não ficaria satisfeito. O que faltou? É um governo que eu não participei dele porque eu não aceitei a participação.
tive oportunidade de estar presente. Mas não é isso que eu defendo. Eu poderia deformar, fazer concessões no nível político e no nível ideológico. E eu estou muito velho para essas conciliações e jamais eu agiria de acordo com o interesse. Pinheiro, então, de forma muito elegante, você entende que um dos equívocos foram as concessões que deformaram um pouco o ideal. Seria isso? Sem dúvida, porque governos de conciliação, todos eles, sem exceção, os governos de outros partidos, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, Lula, Dilma, todos eles não agiram de acordo com objetivos concretos, definidos, esclarecidos de acordo com o interesse da população. Que era trazer igualdade para todos os cidadãos do Brasil. Buscando a participação. Faziam concessões com os adversários políticos na defesa da famigerada governabilidade. Encerrando, um prazer ter falado com você. Um prazer enorme ter falado com você. E eu queria que você deixasse aí para o nosso telespectador e o nosso internauta o que você vê para o futuro. Você com 81 anos de idade, um homem que tem um grande ideal, lutou por esse ideal. Se certo e errado, a história vai continuar seguindo as suas avaliações das próximas gerações, mas você deixou um legado e uma contribuição. O que você, Antônio Pinheiro Salles, nascido em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, formado na Bahia, uma experiência em Florianópolis, e aqui é hoje no Planalto Central, em Goiás, torturado no Rio Grande do Sul e em São Paulo, e que pôde estar vivo para ver a redemocratização brasileira, as diretas, né, a campanha das diretas, o movimento constitucionalista de 86 e 87, que combinou com a Constituição de 88, a implantação dessa nova democracia, a nova república, né, até você poder ver um metalúrgico, um homem do povo, chegar à presidência da República, depois a primeira mulher do Brasil também. Acompanhou também 2 impeachments, impeachment do Collor, impeachment da Dilma, tem visto aí a Lava Jato e agora uma grande guinada à direita que o país dá para uma nova experiência. O que Antônio Pinheiro Salles tem a dizer nesse momento? E desde já te agradeço a sua presença aqui no programa Controverso. Eu aqui agradeço muito a própria direção da televisão, e especialmente o seu trabalho, e de me dar a honra de conversar com vocês, com milhares de pessoas, por esse estado afora. Eu espero, Giovanni, que as pessoas tenham ainda a oportunidade de agir de acordo com a própria cabeça, sem aceitar as malévolas influências de quem quer que seja, por qualquer meio de enganação do povo. Quando cada um e cada uma, cada mulher, assumir a sua responsabilidade com a autonomia, com a altivez, como um agente da sociedade em que a gente vive, da própria história, com o interesse de dignificar a vida, a condição humana, valorizar a relação entre as pessoas, eu acho que esse país muda. E o que eu espero
e acredito de fato é na possibilidade da união das pessoas em torno da defesa de uma sociedade verdadeiramente democrática, justa, fraterna, de solidariedade e de paz. Porque dessa maneira a gente vai sentir e conhecer a magnitude da vida e tudo aquilo que ela representa para cada pessoa, para cada um de nós. E esse foi o encerramento, a conclusão do nosso programa Prisão e Tortura por um Ideal, com o jornalista Pinheiro Salles. Muito obrigado pela sua presença conosco. Você está com a gente, Giovanni Bueno, programa controverso, nesse momento muito importante de nossa nação. Até o nosso próximo encontro.